Brasil Yatra Ki. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Amém. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Amém. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Amém. Nitai Gaura Premanande. Amém. Todas as glórias sejam para Shri Guru e Shri Gauranga. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, do Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai. Adilila 9, as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados. Verso 88. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Syamaha Vaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Sondaryadi Premaveshi Deki Sarvaluka Deki Bari Aishi Deki Khande Dukhashuka. A beleza do corpo do Senhor Chaitanya e seu amor estático por Deus eram testemunhados por todos. Muitas pessoas costumavam ir vê-lo e assim que o viam, toda a sua infelicidade e sofrimento desapareciam. Laksha Laksha Luka Ailanana Deshahaite Sabe Krishna Namakari Prabhuke Dekite. Muitas centenas de milhares de pessoas de diversas regiões vinham ver o Senhor e após vê-lo, todas elas cantavam o Mahamantra Hare Krishna. Krishna Nama Vina Kehana Rika Heara Sabe Krishna Bhakta Haila Luke Chamatkara. Na verdade, elas não cantavam nada senão o Mahamantra Hare Krishna, e todas elas tornaram-se devotos do Senhor Krishna. Assim, a população em geral ficou assombrada. Shriranga Kshetra Vaishi Jata Vaishnava Brahmana Eka Eka Dina Sabekaila Nimantrana. Todos os Brahmanas Vaishnavas residentes em Shriranga Kshetra convidavam o Senhor às suas casas todos os dias. Eka Eka Dine Chaturmasya Purnahaila Kataka Brahmana Bhiksha Ditena Paila. A cada dia o Senhor era convidado por um Brahmana diferente. Porém, alguns deles não tiveram a oportunidade de oferecer-lhe um almoço, pois o período de Chaturmasya chegou ao fim. Ei, Kshetrira He Eka Vaishnava Brahmana Devalaye Asikare Gita Avatana.
Na terra santa de Srirangkshetra, um Brahmana Vaishnava costumava visitar o templo diariamente e recitar todo o texto do Bhagavad Gita. Ashtadasadhyaya Padyananda Veshi Ashuddha Padena Loka Karyu Pahase. O Brahmana regularmente lia os 18 capítulos do Bhagavad Gita em grande êxtase transcendental. Mas, como não podia pronunciar as palavras de maneira correta, as pessoas costumavam caçoar dele. Kehahase, kehaninde taha nahimande, avistahana gita padi ananditamani. Devido à sua pronúncia incorreta, às vezes criticavam-no e riam dele, mas ele não se importava. A leitura do Bhagavad Gita o deixava pleno de êxtase e, pessoalmente, ele era muito feliz. Ulakashruta Pashveda Javat Pathana Deki Anandita Haila Mahaprabhu Ramana. Enquanto lia o livro, o Brahmana experimentava transformações corpóreas transcendentais. Seu cabelo arrepiava-se, lágrimas escorriam de seus olhos e seu corpo tremia e transpirava enquanto ele lia. Vendo isto, Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 1. O rei Sudyumna torna-se uma mulher. Verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Rajovacha. Shri Rajovacha. Tarani Sarvani. Mahavarani Sarvani. Tvayutani Shrutani Me. Tvayutani Shrutani Me. Viryanyananta Viryasya. Viryanyanta viryanyasya. Aristatra Kritani Cha. Aristatra Kirtani Cha. Shri Rajovacha. Shri Rajovacha. Manvantarani Sarvani. Manvantarani Sarvani. Tvayuktani Shrutani Me. Tvayutani Shrutani Me. Viryani Ananta Viryasya. Viryani Ananta Viryasya. Haristatra Kritani Cha. Haristatra Kritani Cha. Shri Rajovacha. Shri Rajovacha. Mamvatarani sarvani. Manvantarani Sarvani. Tvayuktani shrutani me. Tvayutani Shrutani Me. Varyani ananta viryasya. Viryani Ananta Viryasya. Haristatra kirtani cha. Haristatra Kritani Cha. Shri Rajovacha. Manvantarani Sarvani. Tvayutani Shrutani Me. Viryani Ananta Viryasya.
Haristatra Kritani Cha Sri Raghuvacha Mavantarani Sarvani Tvayotani Shrutani Me Viryani Ananta Viryasya Haristatra Kritani Cha Shirajuvacha Mavantarani Sarvani Tvayotani Shrutani Me Viryani Ananta Viryasya Haristatra Kritani Cha. Tradução, vamos repetir. O rei Parikshit disse: O rei Parikshit disse: Meu senhor, Meu senhor, Shukadeva Goswami, descreveste elaboradamente descreveste elaboradamente todos os períodos dos vários manos. E dentro desses períodos, e dentro desses períodos mencionaste as maravilhosas atividades da Suprema Personalidade de Deus, a grandiosa atividade da Suprema Personalidade de Deus, cuja potência é ilimitada. cuja potência é ilimitada. Tive a grande fortuna de ouvir tudo isto De ouvir tudo isso ser narrado por ti. ser narrado por ti. Versos 2 e 3. Yo asal satyavrato nama ajarshi davideshvara gyanadyo atita kalpante lebhe purusha sevaya savai vivasvata putro manurasiddhiti shrutan tvatastasya sudha prutta ikshvaku pramukandripa. Tradução, vamos repetir. Satyavrata, Satyavrata, o rei santo, o rei santo, de Dravida Desha, que que pela graça do Supremo e pela graça do Supremo recebeu o conhecimento espiritual Recebeu o conhecimento espiritual no fim do milênio passado. no fim do milênio passado. Mais tarde, Mais tarde, no Manvantara seguinte, no Manvantara seguinte, período de Manu, tornou-se Vaivasvata Manu, tornou-se Vaivasvata o filho de Vivasvana. o filho filho de Vivasvana. Foi de ti foi de ti que recebi este conhecimento. Recebeu esse conhecimento. Sei também sei que também reis santos, Reis santos, que reis tais, reis tais, como Ikshvaku, como Ishvaka eram filhos dele, eram filhos dele, como já explicaste. como já explicaste. Verso 4. Tesham vansham pritha brahman vanshanucharitam nicha kirtaya swamahabhaga nityam shushushatam hina. Tradução, vamos repetir. Ó afortunadíssimo Shukadeva Goswami, Ó afortunadíssimo Shukadeva Goswami, ó grande Brahmana, ó grande Brahma, por favor, por favor, descreve-nos descreve-nos separadamente separadamente as dinastias as dinastias e características e características de todos esses reis, de todos esses reis, pois vivemos ansiosos pois vivemos ansiosos por te ouvir narrar esses tópicos. em ouvir narrar esses tópicos. 5. Ebhutayeva vishyascha bhavantya jatanascha yet deshanna punya kirtinam sarvesham vada vikramaha.
Vamos repetir. Por favor, conta-nos a respeito das habilidades de todos os célebres reis nascidos na dinastia de Vaivasvata-manu, incluindo aqueles que já se foram, aqueles que aparecerão no futuro e aqueles que existem atualmente. Verso 6. Shri Sutta Uvacha Evam Parikshita Ragya Sadasi Brahmavadinam Prishta Uvacha Bhagavan Chukha Paramahadar Mahavit. Tradução, vamos repetir. Sutta Goswami diz: quando Shukadeva Goswami, o maior conhecedor dos princípios religiosos, recebeu na assembleia de todos os sábios entendidos no conhecimento védico, esse pedido de Maharaj Parikshit, ele então se pôs a falar. Verso 7. Shri Shuka Uvacha Shriyatam Manaso Vansha Prachuriyena Parantapa Nashakyate Vishtarato Vatum Vasha Shatairapi. Tradução, vamos repetir. Shukadeva Goswami continuou. Ó rei, subjugador de teus inimigos, ouve então, enquanto te falo, muito pormenorizadamente, a respeito da dinastia de Manu. Explicarei tudo o que for possível. Embora ninguém consiga dizer tudo sobre ela. Nem mesmo em centenas de anos. Verso 8. Paravarisham bhutanam atmaja purusha para saeva siddhidam vishwam kalpante aniyam nakinchana. Tradução, vamos repetir. A transcendental pessoa suprema. A superalma de todas as entidades vivas. Situadas em diferentes status de vida. Superiores ou inferiores. Existia no fim do milênio. Quando, a não ser ele, nem este cosmo manifesto, nem sequer outra coisa, existia. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Assumindo a devida posição em que pode-se descrever a dinastia de Manu, Shukadeva Goswami começa dizendo que quando todo o mundo é inundado, somente a Suprema Personalidade de Deus e nada mais existe. Shukadeva Goswami passa agora a descrever como o Senhor realiza as suas criações, uma após outra. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam vistavitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Shri Rajuvacha Manvantarani Sarvani
Tvayoktani Shrutani Me Viryani Ananta Viryasya Haristatra Kritani Cha. O rei Parikshit disse: meu senhor Shukadeva Goswami, descreveste elaboradamente todos os períodos dos vários manos, e dentro desses períodos mencionastes as maravilhosas atividades da Suprema Personalidade de Deus, cuja potência é ilimitada. Tive a grande fortuna de ouvir tudo isto ser narrado por ti. Satyavrata, o rei santo de Dravida Desha, que pela graça do Supremo recebeu conhecimento espiritual no fim do milênio passado, mais tarde, no Manvantara seguinte, período de Manu, tornou-se Vaivasvata Manu, o filho de Vivasvana. Foi de ti que recebi este conhecimento. Sei também que reis tais como Ikshvaku eram filhos dele, como já explicastes. Ó afortunadíssimo Shukadeva Goswami, ó grande Brahmana, por favor, descreve-nos separadamente as dinastias e características de todos esses reis, pois vivemos ansiosos por te ouvir narrar esses tópicos. Por favor, conta-nos a respeito das habilidades de todos os célebres reis nascidos na dinastia de Vaivasvata Manu, incluindo aqueles que já se foram, aqueles que aparecerão no futuro e aqueles que existem atualmente. Suta Goswami disse: quando Shukadeva Goswami, o maior conhecedor dos princípios religiosos, recebeu na Assembleia de todos os sábios entendidos no conhecimento védico esse pedido de Maharaja Parikshit, ele então se pôs a falar. Shukadeva Goswami continuou: ó rei, subjugador de teus inimigos, ouve então, enquanto te falo muito pormenorizadamente a respeito da dinastia de Manu. Explicarei tudo o que for possível, embora ninguém consiga dizer tudo sobre ela, nem mesmo em centenas de anos. A transcendental pessoa suprema, a superalma de todas as entidades vivas, situadas em diferentes status de vida, superiores ou inferiores, existia no fim do milênio, quando, a não ser ele, nem este cosmo manifesto, nem qualquer outra coisa existia. Aqui nós estamos começando esse capítulo 9, que toda essa curiosidade faz parte da natureza de quem quer entender as coisas como realmente são. Aqui estamos ouvindo, não é qualquer um, os sábios de Naimisharanya, liderados por Shanaka Rishi, Suta Goswami, repetindo o que ouviu, como foi Shukadeva Goswami explicar para Parikshit Maharaj tudo isso. Agora, olha o que Shukadeva Goswami fala para Parikshit Maharaj. Eu vou me esforçar, vou tentar explicar direitinho, mas isso aí nem em centenas de anos alguém conseguiria falar realmente como tudo se deu, os detalhes e tudo mais. Eu vou me esforçar. E aí ele começa do princípio básico. Para Vareshambhutanam Atmaja Purusha para. A transcendental pessoa suprema, a superalma de todas as entidades vivas, situada em diferentes status de vidas, todos, as 8.400.000 espécies de corpos que estão abrigando as entidades vivas dentro desse universo cósmico material, na criação material, superiores ou inferiores, essa pessoa suprema existia no fim do milênio. Quando a não ser ele,
suprema personalidade de Deus, nada existia. Nem este cosmo manifesto, nem qualquer outra coisa existia. Então, a essência aqui é que Shukadeva Goswami já começou a explicar o que mais interessa para nós. Isso é o que mais interessa para nós. Se a gente não quiser entender isso, a gente não está nem no nível de qualquer filósofo mundano aí que fala, olha, o ser humano tem que pensar, né? E se penso, logo existo. O ser humano tem que entender, né? O que é esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que está acontecendo? Porque se não fizer isso, não é ser humano. Viver por viver e só curtir a vida, entre aspas, né? Porque só sofrer na vida, na verdade. Mas a gente acha que está curtindo, que é feliz. É para tolo. Porque pessoas inteligentes, as pessoas inteligentes são essas daqui, ó. E olha a preocupação qual que é. Então a gente tem que começar a entender, antes de mais nada, quando Krishna fala no Bhagavad Gita Maya Jakshana Prakriti Suyate Sacharat Charan Retunanena Kautaya Jagat Viparivartate, ele é a pessoa suprema que vai fazer isso. É ele que faz isso. Pelo desejo dele, sob o controle dele, essa natureza material se manifesta, se torna uma realidade. E dentro dela se manifestam os seres vivos, móveis e imóveis. Ele mantém. E depois ele aniquila. Essa é a primeira verdade, a primeira coisa que nós temos que entender. Tudo é feito por Krishna. Krishna é a pessoa suprema. Primeiro ponto. Então, quando Krishna, no começo do Bhagavatam lá, fala as encarnações de Krishna. Né? O Bhagavatam, o primeiro canto, tem um capítulo que é sobre as encarnações de Krishna. E nesse começo do Bhagavatam ali está Etechan Sakalapunsam. Krishnastu Bhagavan Swayam. Indriyari Vyakulam Lokam Brijayanti Juge Juge. Então, o que ele fala ali? O que fala ali? Fala que todas as encarnações de Krishna dentro desse universo cósmico material, todas elas, ou são porções plenárias dessa verdade absoluta, última, que Krishnastu Bhagavan Swayam, a suprema personalidade de Deus, ou porções dessas porções plenárias, ou são porções plenárias, ou expansões dessas porções plenárias. Mas Krishna é a pessoa absoluta original. Agora, interessante, porque todas essas entidades vivas que caem, que entram dentro do universo cósmico material também, sob o controle de Krishna, também são expansões de Krishna. Todos nós, todas as entidades vivas, todos nós. Então é assim que nós entendemos a criação, assim que nós entendemos a manifestação, assim que nós entendemos a manutenção e a aniquilação de tudo. E como Krishna explica que isso se repete, porque é a respiração da expansão dele, o Mahashankarshana, que entra e sai dentro do corpo dele, os universos cósmicos materiais, a totalidade do universo cósmico material, todo o Ekapad Vibhuti, de acordo com a respiração dessa expansão, dessa porção plenária de Krishna. Tudo isso acontece. Então, as entidades vivas que estão aí dentro, elas trilham sempre dois caminhos. Tentar entender e ser favorável a essa pessoa suprema, ou esquecer dela e tentar desfrutar dessa criação material temporária. Então, são os teístas e os ateístas. E por que Krishna aparece, sendo ele a suprema personalidade de Deus, assim, em várias encarnações das porções plenárias ou das porções plenárias, expansões da porção plenária? Por quê?
Indrari Vyakulam Lokam Bridayante Juge. Ele fala que ele aparece sempre que há uma predominância desses ateístas, uma predominância da mentalidade ateísta, para recuperar o teísmo, a religiosidade, a normalidade e favorecer, proteger os que estão trilhando o caminho certo para tentar sair dessa criação material temporária, que são os teístas, para proteger os teístas, proteger os seguidores de Indra, que é o rei dos céus, o maior dos teístas nesse mundo material, para aqueles que seguem ele, são sempre preservados, protegidos, para poderem continuar no caminho certo. E aqueles que não seguem ele, Krishna vem sempre e desbanca para que as almas tenham a chance de, através da verdadeira religião, do verdadeiro comportamento adequado, último para os seres humanos, a religião eterna, o Sanatana Dharma, compreenderem como sair dessa enrascada, dessa prisão. Essa é a história. Essa é a história. Então, para a gente pegar melhor os detalhes, logo no Bhagavad Gita, logo no começo, ali no resumo do conteúdo do Gita, essa dúvida já era a mesma, ali no campo de batalha de Kurukshetra, onde Krishna ia instruir todo mundo. Essa dúvida sempre existiu no universo cósmico material e sempre existirá. O que fazer? Como agir? Quem sou eu? Qual é a meta dessa existência? Ao que se destina tudo isso? Esse corpo, esse mundo, tudo? Então, na hora que estava ali no campo de batalha de Kurukshetra, é o capítulo 2. Né? Capítulo 2 do Bhagavad Gita, é o resumo do conteúdo do Gita. No verso 12, Krishna falou, Arjuna, não era qualquer um que ele estava instruindo. Não era qualquer um. Natu evaham jatunasham. Natwaname na janipaha. Janadipaha. Nachaivana varvishavaha. Sarvevayam mataparam. Arjuna, nunca houve um tempo em que eu não tenha existido. Ele existe antes da criação. Nós passamos a existir como seres corporificados depois da criação. Mas Krishna está afirmando para Arjuna. Nunca houve um tempo em que eu não tenha existido. Como acabamos de ouvir aqui. Ele existe na aniquilação, ele existe quando nada existe. Ele existe antes da manifestação cósmica material. Sempre como a pessoa suprema. Nós também. Mas como seres manifestos, não. Então, Krishna está falando, nunca houve um tempo, Arjuna, que eu não tenha existido. Nem você. Nem todo mundo que você está vendo aí. Todos esses reis. Todos esses cavalos, esses elefantes. Tudo. Nunca houve um tempo que não tenhamos existido. Então ele está provando o que aí? Que nós somos da mesma natureza dele, de Krishna, eterno, Sati. Nós somos da mesma natureza. Agora, a diferença é que Krishna, em qualquer corpo, ele é a mesma alma suprema. Nós não. Nós somos completamente diferentes, dependendo do corpo que estamos, em potencial. Somos completamente diferentes. Essencialmente, somos os mesmos, somos iguais. Também, entre aspas, mas não deixa de ser, encarnações de Krishna. Nós temos 50% das qualidades de Krishna. Todas as almas têm. Todas. Hoje nós ouvimos aqui Prabhupada falando de madrugada no Bhagavatam,
Uma coisa muito interessante. Muito interessante. O Shitashvatara Upanishad, verso 9, 5:9, fala o que a alma é. A potência da alma. O que a alma é. Balagra Shata Bhagasya Shatada Kalpitasya Cha Bhagudiva Savigeya Satyanantaya Kalpate. A alma é infinitesimal. Ela é, como o Prabhupada falou, se fosse possível descrever, fazer isso, é impossível, mas se fosse possível, ela é a 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Se alguém conseguisse pegar a ponta de um fio de cabelo, dividi-la em 100 partes, e depois pegar cada parte dessa e redividi-la em 100, cada partezinha dessa seria o tamanho da alma. Mas o que Prabhupada fala? Isso é o que fala o Shvetashvatara Upanishad. Esse verso, na verdade, ele citou outro verso do Shvetashvatara Upanishad, que explica a mesma coisa. Que a alma, embora seja infinitesimal assim, porque ela essencialmente tem 50% das qualidades de Krishna, porque ela é a expansão do corpo de Krishna. Ela é a expansão do corpo de Krishna. Ela é parte integrante de Krishna. Ela é tão poderosa que Prabhupada falou, embora a alma seja assim, na verdade, incomensurável, não dá para medir o tamanho dela. Embora o Shvetashvatara Upanishad diga que é a 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Ela é tão poderosa que ela pode se tornar o maior cérebro do universo material. Por quê? Porque ela é centelha espiritual igual Krishna. Igual Krishna. Só é diferente na quantidade, mas a qualidade é a mesma. O máximo de quantidade das qualidades de Krishna que qualquer alma pode ter é 50% das qualidades dele. Mais que isso ninguém consegue. No seu estado natural de alma, no mundo espiritual, liberado no seu corpo espiritual, no máximo é isso. Mais que isso não, porque é isso que as escrituras falam. Mas olha o poder dela. Olha o poder. Então não é de se assustar quando a gente vê as façanhas que os semideuses fazem. Porque eles estão vivendo mais as qualidades de Krishna do que a gente. O que dizer então de uma Nityasila, de uma alma liberada que está acima dos semideuses, os devotos puros de Krishna? Então, para confirmar tudo isso, mais na frente, no capítulo 2, Krishna vai fechar o assunto. Aí no verso 20 do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita, ele vai falar: Na jayate mriyate vakadatim, ayambutva bhavitava nabuya. Ajo nityaha shashvato janpurano nahanyate hanyamane sharire. Então, embora a alma esteja em diferentes status, situada em diferentes status de vida, superiores ou inferiores, ela também existe fora tudo isso, além de tudo isso, essencialmente. Por quê? Porque, primeiro, nós ouvimos Krishna falar para Arjuna: Arjuna, a alma, eu, você, uma vez que existe, uma vez que está existindo, está presente, nunca vai deixar de existir. Nem eu, nem você, nem todos esses ex. Ele explicou. Uma vez que existe. E agora ele está falando da qualidade da alma. Isso foi, ele falou no verso 12, agora no verso 20 ele fala: nunca há nascimento nem morte para a alma. E uma vez que existe, está vendo? A alma é perene, ela é sempre existente, ela é absoluta, plena. Plena. Najayate mriyate vakadatim. Nunca há nascimento nem morte para a alma. Nunca.
E uma vez que existe, já que ela é uma realidade, jamais deixa de existir. Jamais vai passar a não existir. Porque a alma é eterna, onisciente, perpétua, imortal e primordial. E ela não morre quando o corpo morre. A única diferença é que ela entra num corpo feito de 24 elementos materiais. Krishna não. Krishna, mesmo estando aqui para fazer qualquer atividade, como essas maravilhosas todas que foram descritas, como Shukadeva Goswami descreveu para Parikshit Maharaj em vários manvantaras, em vários períodos de vários manos, as diferentes manifestações de Krishna, ele está sempre Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha, no corpo transcendental eterno dele, independentemente da forma que aparece. Agora, a gente não. A gente ou está muito em ignorância e aparece como um animal inferior, um ser aquático, um mineral, um vegetal, ou aparece como um animal um pouco mais avançado, quadrúpede, ou aparece como ser humano, ou aparece como um semideus. Ignorância, paixão e bondade. Mas o corpo tem essa natureza. A alma continua sendo sempre existente, eterna. Nunca vai ser destruída, nunca vai acabar quando esses corpos superiores ou inferiores que ela pode estar dentro deles forem aniquilados. Assim mesmo, quando a manifestação cósmica material é aniquilada, a alma também não é aniquilada. Assim como a alma suprema, que faz tudo isso, existe antes e depois da criação, durante a inundação, durante a catástrofe. E a alma, da mesma maneira, vai passar por essa experiência de falência, de extermínio, de assim chamada morte, mas ela vai continuar existindo. Então, isso que nós temos que entender aqui, que essencialmente nós somos da mesma qualidade que Krishna é. Porém, nós não temos o poder que Krishna tem. Nós não temos a força que Deus tem. E nunca vamos ter. Porque nós temos essa limitação e essa tendência à contaminação, nós entramos no universo cósmico material quando ele é manifesto, em corpos materiais, dependendo do enredamento, atrelamento à bondade, paixão e ignorância. Mas Krishna não, Krishna é sempre transcendental, sempre espiritual e sempre tudo vai estar sendo feito por ele. Nós nunca fazemos nada. A única coisa que nós fazemos é ser a causa do nosso progresso na volta para sair da ilusão, na volta ao lar, na volta ao Supremo, ou cada vez afundarmos mais na existência cósmica material e assim termos que nos deparar cada vez mais com misérias, nascimento, doença, velhice e morte em diferentes corpos. Mais nada. Purushashuka Dukhanam Bhoktete Eturutyate. Só isso que nós podemos fazer. Agora, o resto, tudo, é feito por Krishna. Tudo. Então, nós vamos ver aqui agora a Krishna. Aqui vai aparecer a citação de Ikshvaku. Ikshvaku estava no sol. Krishna falou que quando ele falou o Bhagavad Gita uma vez no sol, Arjuna estava junto. Krishna fala, não é a primeira vez que estou falando, Arjuna, já falei no planeta Sol esse conhecimento e você estava junto, você ouviu. Só que eu me lembro disso, você não. Então essa é a diferença de Deus para a entidade viva. Isso é Arjuna, hein? Só para nos mostrar que tudo é feito por Krishna.
que Krishna tem o controle supremo de tudo. Mas nós, graças a Krishna, também temos essa natureza, embora não sejamos nunca Deus e nem vamos ser algum dia, temos também essa natureza de existência eterna, de conhecimento pleno e de bem-aventurança eterna e plena. Só que precisamos resgatar isso. Mas essa é a diferença do espiritual e do material. E essa é a nossa natureza, e a natureza transcendental de Krishna é imutável, independentemente do corpo que ele ocupa. A nossa não. Porque nós temos a tendência à contaminação. Porque nós temos a tendência a invejar a pessoa suprema e querer desfrutar no lugar dele. E isso nunca é possível, a não ser como uma brincadeira só de Krishna, a ser como um teatro. Krishna faz só um teatro. Só um teatro. Me lembro que aqui a gente deu uma vez aqui, recentemente, uma aula juntos, eu e o Chandramukha Maharaj, e ele estava dando esse exemplo aí. Estava dando esse exemplo. Ele deu esse exemplo aí. Que é assim, quando a criança quer brincar, o que os pais fazem? Montam uma casinha, compram uma casinha. Vamos brincar de casinha? Compra uma casinha, compra o carrinho, a panelinha, ela cozinha, faz tudo. Mas ela não está fazendo nada. Quando as almas querem ocupar o lugar de Krishna, Krishna faz isso. Deixa elas entrarem no universo cósmico material e dá essa casinha que é o universo cósmico material, esses brinquedinhos todos, e a criança brinca assim de ser cientista, de estar entendendo, fazendo e acontecendo. Não está fazendo nada, não sabe nada. Sabe? Completamente ignorante. Completamente não está fazendo nada. Krishna está fazendo porque Krishna está deixando e está dando o aparato para ele se iludir, brincar, achar que é. Às vezes a gente acha que isso é um absurdo. Prabhupada, uma vez, passando por cima de Nova York, assim, de avião, ele falou com os devotos, falou, parece caixinhas de fósforo, parece isso é tudo brinquedinho, isso aí com Krishna, não, isso não é nada, esses arranha-céus, a gente acha que não é nada, não é nada. Mas a gente pensa. A Chandramukha Maharaj falou que eles estavam conversando ali, fazendo uma reunião, e o filho do devoto entrou debaixo da mesa, e a mesa era pesada, e começou a querer erguer a mesa, tentando levantar a mesa. Aí eles viram que ele estava se esforçando, todo mundo pegou por cima assim, ele estava com a mão embaixo, e eles levantaram. Aí o menininho achou que tinha levantado. E é assim que a gente acha que está fazendo. O Krishna está fazendo, a gente acha que está fazendo alguma coisa. Nós não fazemos nada, tudo é feito por Deus. Mas ele deixa a gente se iludir que está fazendo, brincar. Ele se diverte com isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Um devoto não fica feliz quando, será, né, por coisas materiais, né? Ele é equânime, né? Tampouco também quando tem um problema, assim, pensar num arranjo de Krishna. Se ele estiver saindo da ignorância, ele entende que tudo é um arranjo de Krishna. Mas se ele for uma criança mesmo assim, ainda tola, e que não está entendendo o controle de Krishna, ele fica bravo. Ele fica bravo. A criança está brincando ali, se você for tomar o brinquedo dela, ela fica brava, né? Você só consegue dando o outro melhor, mais reluzente, mas é assim que Krishna faz com os tolos. Porque estão em ignorância. A gente não abre mão de nada, porque a gente é tolo, a gente não é dono de nada, tudo já é de Krishna. Agora, por que um devoto serve Krishna incondicionalmente? Porque ele é consciente de Krishna, ele entende. Então, se Krishna estiver dando ou não, ele não está em ignorância, ele continua fazendo o que tem que ser feito. Então, ele fica feliz por estar fazendo o serviço devocional e prosperando, ou fica feliz também se estiver fazendo o serviço devocional e não estiver prosperando, não tiver facilidade, dificuldade,
só estiver encontrando empecilhos, dificuldades, ele fica feliz do mesmo jeito. Essa é a diferença. E não para, continua servindo incondicionalmente, porque ele não é bobo. Ele não é bobo, ele sabe que ele não faz nada, que ele não é nada. Que tudo é feito por Krishna, e quem é tudo é Krishna. Vasudeva Sarvam Iti. Ele não é nada. Ele não é nada. Essa é a diferença. Por isso que só quando alguém realmente está em conhecimento se rende a Krishna. Quem não se rende a Krishna é porque não está em conhecimento. É ignorância. Está como uma criança tola ainda, revoltadinha, bravinho e tal. Porque se ele está realmente em conhecimento, qual que é o problema para ele? Qual é o problema? Como fala o Sri Ishopanishad, quem tem esse conhecimento, essa consciência, o que pode ser ilusão ou ansiedade para ela? Nada. 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 Só que isso tem que ser realizado. Essa fé tem que ser realizante, ou seja, tem que ser tão forte a ponto de fazê-la com que fazer com que a pessoa seja, mesmo uma alma rendida a Krishna, 100% o tempo todo, porque isso é fé realizante. Isso é consciência, isso é conhecimento, o resto é ignorância. A gente chama de qualquer coisa, dá um monte de nome, inventa, tenta reinventar, fica como os Vedavadaratas, criando pelo em ovo. Porque para mim, porque assim, porque assim, porque você está caidão e quer gozar os sentidos, é só isso, não é outra coisa, está iludido. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.